Oi, turma. Do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, no capítulo 24, Reconexão Interior. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. Nice da Silveira, psiquiatra. Embora a doença tenha sido fiel companheira de Francisco por intermédio dele, Deus realizou muitas curas. São Boaventura relata inúmeros casos de curas operadas pelas mãos do pobrezinho. Entre elas podemos citar a cura de paralíticos, cegos, mulheres à beira da morte durante o parto, hidropisia, que é uma acumulação anormal de líquido em tecidos ou cavidades do corpo, deformidades físicas, além de possessos. Creio que essa aparente contradição entre o fato de Francisco ter curado várias pessoas e, ao mesmo tempo, padecer de várias enfermidades possa ser explicada pelo fato de que a perfeita saúde é condição rara entre os homens, mesmo aqueles considerados de grande elevação espiritual, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier. As leis da matéria são inafastáveis, de modo que o desgaste natural das engrenagens físicas é inevitável, sobretudo em existências de muito sacrifício submetidas a intensas pressões sociais e psicológicas, árduos trabalhos e renúncias constantes em favor da causa que abraçaram. Do ponto de vista espiritual também, acredito que algumas da nobreza de Francisco e de tantos outros apóstolos da caridade solicitam da providência divina, antes do mergulho na vida material, a reencarnação, a experiência de alguma enfermidade crônica, pois, em razão da fragilidade imposta pela doença, conseguem se manter mais fiéis à tarefa que abraçaram, mais dedicados à oração e mais sensíveis à dor do próximo. A doença, desse modo, funcionaria como uma espécie de proteção e segurança ao desempenho da missão a que se propuseram. Francisco teve especial compaixão dos enfermos porque, afinal, ele também era um doente crônico. Das diversas curas realizadas, uma particularmente me toca mais de perto, pelo inesgotável amor com que Francisco envolve o doente. Refiro-me a um irmão acometido pela lepra, já em estágio avançado da doença, o qual se encontrava acolhido num leprosário onde serviam alguns irmãos da comunidade franciscana. Não se tratava, porém, de um doente comum, pois era bastante agressivo, exasperado, injuriava e agredia os enfermeiros, blasfemava contra Jesus e a Santíssima Maria. Por mais que os frades se esforçassem em agradá-lo, nada conseguiam diante do irmão que, segundo eles, devia estar com demônio no corpo. Como já não suportavam mais a situação, resolveram pedir ajuda de Francisco e foi assim que o pobrezinho visitou o doente, saudando-o. Deus o envolve em paz, caríssimo irmão. Como falar em paz se Deus me reduziu a essa podridão? Respondeu o doente, visivelmente irritado. Meu irmão, as doenças do corpo são a saúde da alma. Se suportadas com paciência, falou Francisco, afavelmente. É muito fácil pregar a paciência quando o problema é do outro. No meu caso, é impossível suportar essa aflição, que me consome dia e noite. Além do mais, seus frades não me servem como deveriam. Eles também não têm paciência comigo. Então, meu irmão, eu mesmo desejo servi-lo. Diga-me, o que deseja que eu faça? Perguntou Francisco, curvando a sua face para o chão, colocando o seu corpo e sua alma na condição de servos. Eu quero que me lave o corpo todo, pois não suporto mais o odor fétido das minhas carnes. Naquele instante, diante do desafio lançado, Francisco lembra-se das palavras de Jesus, após ter lavado os pés dos discípulos. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos laveis os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo
para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Como o que mais desejava Francisco era seguir fielmente o passo de Jesus, assim foi feito. Francisco mandou imediatamente aquecer água com ervas odoríferas. Despiu o doente e começou a lavá-lo com cuidado e delicadeza, enquanto o outro irmão o ajudava derramando a água quente e perfumada. Para vencer a náusea, faz o santo como se estivesse lavando a Jesus Cristo. Põe o pensamento nele, toca as úlceras fétidas como se tocasse as 5 chagas, pedindo: curai-lhe o corpo e a alma, Senhor. O leproso, entretanto, sente-se reviver ao contato daquelas mãos que antes acariciam do que lavam, e seu coração se funde diante daquela santidade que se humilha, sem humilhá-lo, porque o ama. O pobre enfermo se sente de fato amado pela primeira vez e já não sofre. Esquece a doença como se as crostas pruriginosas e a fetidez das úlceras houvessem desaparecido ao toque daquelas mãos maternais. E em vez das chagas do corpo, vê agora as chagas de sua alma. A soberba, a ira, a rebeldia contra Deus, os múltiplos pecados de sua juventude, dos quais vem a lepra, e chora. Chora e suas lágrimas, caindo na água perfumada, curam-lhe o corpo. Que extraordinária a cura operada por Francisco, sem rituais, sem cerimônias, sem gestos cabalísticos, apenas a cura pelo poder do afeto, pela ausência de preconceito, pelo poder das mãos carinhosas e maternais, que acariciavam o enfermo, fazendo-o sentir amado pela primeira vez em sua vida. Nós adoecemos quando sentimos faltar amor. Quando o amor se ausenta, o medo nos domina, e a partir de então nos tornamos defensivos, fechados, inseguros, egoístas, ora agressivos, ora apáticos, mal-humorados, pessimistas, derrotistas, dependentes da aprovação alheia. E tudo isso é terreno fértil para as enfermidades, pois elas, em sua grande maioria, são reflexos da alma que perdeu a sua conexão com o amor. Francisco deu o remédio certo ao enfermo: amor. E numa dose tal que foi capaz de reconectar o enfermo com a sua essência divina, a fonte da cura interna da qual o leproso havia se desligado quando, em sua trajetória de vida, sentindo-se ferido por alguma razão, deixou de amar tanto o próximo como a si mesmo. Francisco restabeleceu a conexão interior, devolvendo ao corpo a energia vital geradora da vida e do bem-estar. Energia que frequentemente é interrompida quando vivemos longe do nosso centro amoroso, na terra seca e escaldante do egocentrismo. Sobre o destino do irmão curado, sabe-se que muito tempo depois do ocorrido ele veio a falecer. E um dia, quando Francisco estava orando na floresta, apareceu-lhe a visão um espírito que lhe indagou: reconhece-me? Eu sou o leproso, o qual Cristo abençoado curou pelas tuas virtudes, e hoje vou para a vida eterna. Pelo que eu rendo graças a Deus e a ti, bendita seja a tua alma e o teu corpo, e benditas as tuas santas palavras e ações, porquanto, por teu intermédio, muitas almas se salvarão no mundo. O Pai Francisco lava também as nossas feridas do corpo e da alma. Acaricia-nos com tuas mãos maternas, faz nosso coração bater outra vez. Religa-nos ao amor de Deus, para que sejamos limpos dos sentimentos que nos adoeceram, para que possamos ter a felicidade de voltar a viver, a sorrir e a amar. O que falar? Gente do céu, né? Essa questão de cura, Jesus já dizia que é a nossa fé que cura, né? Mas para a gente se curar, a gente precisa ter estímulos, motivação. Tem que ter algo que cutuca a gente para
aquele botãozinho da fé ser acionado, né? Tem pessoas que são totalmente amargas mesmo, duras, são pessoas revoltadas. Há momentos que isso acontece com todos nós. Momentos de ficar nervoso, momentos de blasfemar, momentos de que a gente se torna vítima, né? Que fica se vitimizando. Nós temos momentos. Isso faz parte do processo. É normal. Mas tem pessoas que vão agravando isso no seu interior, que vão se tornando pesadas, que vão se tornando endurecidas. E essas pessoas, se elas não forem tocadas pelo verdadeiro amor, não aciona essa tramelinha, essa tomada chamada fé. Não aciona. Tem que ser tocada por amor. Para vocês verem como nada acontece por acaso, tem uma amiga, hoje é uma amiga, né? Já desde o primeiro dia que eu a vi, que eu reconheci como uma amiga. Ela é esposa de um amigo, que eu também reconheci como amigo da primeira vez que eu já saí com esse rapaz. Era um Uber apenas. Ela também faz o trabalho de Uber, mas hoje são bons amigos. E aí hoje eu saí com ela. Inácia é o nome dela. Às vezes é meio antiético falar nome, mas vocês não vão saber que Inácia aqui é mesmo, então não tem problema. Ela, se ver o vídeo, vai saber. Bom, ela estava me contando uma história hoje. O casal é evangélico, ela e o esposo, e eles fazem aquele trabalho, para nós espírita, é o evangelho no lar. Para eles tem um outro nome, célula, né, encontros de evangelho também, não sei dizer qual é o nome do encontro que ela estava fazendo na casa de um senhor, que era muito endurecido, que não aceitava um abraço, ele não aceitava um carinho. Toda vez que eles iam na casa desse senhor, eles tentavam chegar perto desse senhor. E tem aquele ditado que fala, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas se essa água, quando bate no ser humano, a água bate na pedra e cria um buraco. Mas a água pode bater no ser humano, que se ele continuar endurecido, ele não abre buraco. Mas esse senhor, de tanto eles insistirem pelo abraço, pelo carinho, pelo afeto, passou a deixar a ter aquele abraço fraterno. E com o passar do tempo, esse senhor começou a esperar pelo casal na casa dele para receber esse abraço fraterno. A história é longa, estou resumindo para vocês. Eles foram várias vezes e várias vezes foi recusado esse abraço, até chegar o momento desse senhor querer, esperar pelo abraço. Eu lembrei, quando ela contou essa história hoje, de uma situação que eu passava no abrigo de idosos. Tinha um senhor também, lá nesse abrigo, que eu trabalhei no abrigo por muitos anos seguidos, né? Eu ia uma vez só por ano, fazia o trabalho com as crianças, levava música, teatro, alegria para os velhinhos. Era um dia de show, vamos dizer assim. Mas eu conversava com alguns, as crianças não. A criança só tinha que ir para fazer a apresentação e dar um abraço nesses velhinhos no final da apresentação. Eu não deixava ficar ouvindo as histórias tristes e tal, porque a ideia não era levar problema para as crianças, era as crianças levarem alegria para os velhinhos. Mas eu escutava algumas histórias. E tinha um senhor que ele andava com uma bolsa pendurada, atravessada assim, e ele não largava aquela bolsa de forma nenhuma. E toda vez que ele me via no início do trabalho, quando a gente começou a ir com ele lá, eles são rotativos, né? Alguns falecem, aí vem vaga para outros novos. Quando ele era novo ainda lá nesse abrigo, e eu fui receber ele com um abraço, e ele estava com a bolsa pendurada. Ele deu uma afastada assim, como se eu fosse pegar a bolsa dele. Eu falei para ele, eu não vou pegar a sua bolsa, eu não quero a bolsa, eu quero o senhor, eu quero dar um abraço no senhor. Ele pegou e saiu, andou e não olhou na minha cara. No outro ano, ele foi vendo que as crianças abraçavam todos e que a professora também abraçava. Ele não deixou eu chegar perto dele, mas ele deixou a criança pegar no pescoço dele e dar um beijo, né? Outra criança abraçou a cintura dele e ele só ali, segurando aquela bolsa. Bom, para resumir a história, de ano em ano,
a coisa também foi mudando. Até chegar um dia que eu estava descendo com um ônibus, que a gente entrava com o ônibus escolar no estacionamento deles lá, e ele estava sentado na frente do salão, onde a gente ia fazer a apresentação. Aí quando eu fui passar, eu, bom dia, né? Tudo bem? Eu vou falando bom dia assim, geral, né? Porque é tudo correria. Você tem que montar o data show, o rádio, essas coisas todas aí. Então eu desci do ônibus e já fui andando. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. E ele sentado bem na porta. Aí eu, bom dia, tudo bem com o senhor? E fui passar. E ele, espera só um pouco. Eu estava aqui só esperando a senhora, professora. Eu vi o ônibus vindo lá de cima. Fiquei muito contente que a senhora veio. Para mim, não precisava mais do abraço. As palavras daquele homem já eram suficientes. Eu toquei ele pelo coração. O fato dele falar que estava me esperando as crianças, que ele viu o ônibus e já ficou feliz, para mim já era o abraço que tanto eu queria. Então, algumas pessoas é de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir chegar no coração delas. Não é de uma hora para outra. Não é, às vezes, nem numa encarnação. Às vezes precisa de várias encarnações para que aconteça esse amolecimento do coração. Eu estava falando no outro canal agora. A gente não sabe o que foi que aprontou. A gente não sabe o porquê que aquela pessoa reage dessa forma. Uma forma estúpida, uma forma fria. A gente não está dentro da cabeça daquela pessoa. E às vezes você manda para um psicólogo, um psiquiatra, você quer explorar um terapeuta para descobrir de onde que vem aquela coisa e não vai ser descoberto, porque às vezes a pessoa não consegue saber por que que ela não se dá com você, por que que ela tem tanta revolta. Ela gostaria até de ser diferente. Quem tem Alzheimer, por exemplo, a gente sabe que essas pessoas se tornam pessoas às vezes até agressivas. Ela é agressiva não é porque ela não gosta da filha dela, do filho dela, do cônjuge. Ela é agressiva porque ela quer se expressar e o corpo não ajuda. Aí ela acaba ficando agressiva porque o jeito, né, de querer se expressar não tá saindo, a confusão mental é grande. E o que a gente vai fazer com uma pessoa dessa? Vai desistir dela? Vai jogar de lado porque ela não consegue mais se expressar? Mesmo que você não tenha condições de ficar com uma pessoa dessa, né, que é confusa, que apronta toda, sai na rua, some. Mesmo que você coloque num abrigo de idosos, por exemplo, vai visitar, vai dar carinho, tenta tocar nesse coração, porque ela tá ali dentro, ela tá confusa, mas ela tá ali, dentro daquele corpo, e ela quer se manifestar. Ela até entende as coisas que estão acontecendo em volta, mas ela não consegue se expressar. O autista é a mesma coisa, a criança autista ela não consegue se expressar direito. É confusa, às vezes até violenta. Então, quando a gente entra no nosso íntimo, a gente percebe quanta coisa está escondido lá dentro, imagina no outro. Então, a doença, ela vem para limpar um pouco das besteiras que a gente fez. E às vezes a gente não tem paciência com aquele que está se lapidando. A gente não tem paciência com a gente. Quando eu comecei a fazer a leitura hoje, eu estou um pouco atrasada porque eu saí durante o dia. O que aconteceu aqui? Eu tô com a minha mão hoje, ela eu percebo que ela tá definhando, né? Então esses dois dedos aqui, eles querem ficar assim, baixo. Tá atrofiando. Esses aqui, eles já não têm muita força porque falta esse músculo, né? Então eu tô sentindo esses dois dedos repuxarem, atrofiando para baixo. Hoje eu tô com isso. Então eu tô o tempo todo aqui massageando e tal, e eu tô sentindo repuxar. E repuxa daqui e vai até lá, né? Se for para eu ficar pensando que é com essa mão que eu escrevo, que é com essa mão que eu lavo uma louça, eu sou destra. E que aqui vai ficar impossibilitado de fazer alguma coisa, e eu começar a pensar que Deus não tá vendo, né? Ou o Senhor não vai fazer nada. Se eu começar a ficar revoltada por um começo de atrofiamento aqui, né? Não sei se é isso que fala atrofiamento, não sei, foi a palavra certa.
Bom, tá atrofiando. Se eu começar a ficar nervosa, se eu começar a me revoltar, eu vou ficando uma pessoa mais fria. Então, não, eu tô aqui massageando, né? Eu já marquei o médico, eu vou passar no médico, ó, tá ficando ruim. Tem como melhorar? Se ele falar pra mim, não, faz parte da doença, agora é resignação mesmo e aguentar até o final, é o que tem pra hoje. E eu vou ter que trabalhar isso. E eu vou ter que vencer. Então, como? Lá dentro. Eu tenho que resolver isso comigo lá dentro. Me reconectando com Deus. Tendo fé. Tendo resignação. Passando por essa situação, acreditando que logo vai acabar. Não é que eu estou desejando morrer, desencarnar, mas ela vai acabar. É passageiro. O Chico sempre colocava a plaquinha em cima da cama lá dizendo o quê? Tudo passa. Então vai passar. Agora, se eu começar, caramba, não tô conseguindo, ai, né? Se eu começar a reclamar e for endurecendo em razão de uma deformidade, uma comorbidade, um limite, o que vai sobrar? Vai resolver? Não vai. E o que vai sobrar? Vou ficar uma pessoa amarga? Vou chegar perto dos outros? Ai, tá doendo. Ai, tá repuxando. Ai, não aguento isso daqui. Quem é que vai ficar perto de mim? Ninguém vai me aguentar. Então, a ideia não é essa. A ideia, o Francisco, ele curava, ele ajudava a curar pessoas, mas com bom humor. Ainda que doente, ainda com comorbidade, ele auxiliava pessoas nas suas curas. Eu escutei ontem, né? Eu até estava falando isso no finalzinho do vídeo ontem, mas para variar, alguém me ligou e o vídeo caiu, né? Aí eu não consegui dar continuidade à gravação e eu não ia voltar 30 minutos de novo de leitura e comentário, gente, me perdoa. Ontem eu tive que deixar cortado o vídeo sem falar nem tchau, né? Mas é porque alguém me ligou aqui, e essas ligações assim que a gente não sabe nem de onde que é, né? É alguma coisa de fora, sei lá. Esse pessoal rouba o telefone da gente, liga, a gente não sabe quem é. Aí, ontem eu tava querendo falar sobre isso, eu e meus casos de Uber, né? Eu tava com o Uber ontem, e na hora que eu tava indo pra hidroginástica, ele falou assim, o que a senhora tem? Porque viu que eu ando diferente, né? Anda mancando, né? Anda com meinha de pilates. Eu falei assim, olha, eu ando com essa meia porque eu não consigo colocar sapato. Eu tenho poliomielite, é difícil levantar a perna, é difícil movimentar o pé, eu não sinto meu pé, eu não sei como que eu tô em pé ainda, essa é a verdade. Ele falou, a minha cunhada tem um problema semelhante, só que tá atingindo o rim dela. Ela vai ter que fazer um transplante de rim, porque o rim tá parando. Aí eu falei, o meu caso provavelmente vai chegar lá também. Eu já li a respeito que ele afeta os rins com o passar do tempo. Mas até agora eu tô tendo infecção, uma coisa aqui, outra ali, mas não de gravidade. Falei, mas eu tenho um bom médico. Aí ele pegou e falou assim, ela tá sendo assistida no Hospital das Clínicas. Eu falei, eu não vou me desfazer de médico algum e nem de hospital, mas o meu médico é um excelente médico. Aí ele falou assim, então a senhora, por favor, me dá o telefone do seu médico. Vamos passar ela também no seu médico. De repente, eu falei assim, olha, o cara me colocou em pé. Eu tava chegando lá na cadeira de roda, já tava indo pra cadeira de roda, eu não conseguia ficar em pé de jeito nenhum. Hoje eu consigo, faço minhas coisas. Tenho dificuldade, mas já era pra mim estar bem pior se não fosse esse médico. Aí ele falou como as coisas são, né? Palavras do Uber, do rapaz que estava dirigindo. Como as coisas são. A senhora tá com problema, é um problema sério, a senhora devia estar focada no seu problema, deveria estar preocupada com as suas dores, com a sua comorbidade, e a senhora ainda pensa nos outros, em fazer bem para os outros. Se é uma outra pessoa, não pensa, só fica aí curtindo a sua dor. E eu falei, não é bem assim, a gente aprende, né? A gente aprende. Lá na hidroginástica, acontece a mesma coisa. Tem pessoas que são simpáticas, tem pessoas antipáticas. Por quê? Aquelas que estão com muita dor, elas se tornam antipáticas, porque elas não conseguem levar a dor delas. Então, lógico, vai ter momentos cruel, que a gente, né? A semana passada eu levei 2 tombos. Vocês acham que na hora que eu levei o tombo eu tava dando risada? Não, baqueia.
A gente fica triste, a gente chora, a gente fica com raiva, depende. A primeira vez que eu caí na semana passada, eu fiquei com raiva. Na segunda, eu já chorei. Então, mas a gente tem momentos. A gente não pode levar esses momentos o tempo todo, porque quem está em volta não aguenta. Tem isso. Aí você quer ficar sozinho, além de estar com dor, com problema de saúde, ainda sozinho. Então, não. Você tem que reverter isso a seu favor. E como? Reconexão com Deus. Tentar entender o porquê desse sofrimento, o porquê dessa dor. Francisco de Assis podia se curar. Ele era um espírito evoluído. Porém, ele não pediu a cura dele. Ele curava os outros. Ele ajudava os outros. E eu já falei aqui no canal, eu, enquanto pessoa, enquanto espírito atrasado que sou, eu me identifico com o espírito atrasado do Francisco. Enquanto ele era um homem cheio de erros e que tentava acertar, eu me identifico muito com ele. Porque eu sou bem assim. Aqui ele deixa a dor dele para ajudar a dor do outro. Eu não teria, talvez, eu acho que eu não estou preparada para isso ainda, acolher uma pessoa com os ferimentos tipo lepra, né, hanseníase. Eu já fui num hospital de pessoas com hanseníase. Eu falo que não estou preparada, mas sei lá. Bom, enfim. Eu fui num hospital há muitos anos atrás e eu me apaixonei por uma moça lá, uma senhora. Ela estava deitada, porque lá onde eu fui, tinha um hospital, tinha casas, era um bairro ou uma cidade, eu não sei bem o nome, se Pirapitinguê é cidade ou bairro, eu não sei. Eu tenho que voltar lá na Google e ver, não lembro. Isso aí eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Eu tô com 52. E aí a gente foi nesse lugar que chamava Pirapitingui, e lá é um lugar que só tem pessoas com hanseníase. E é rotativo, a pessoa morreu, se ela mora em alguma casa, ela lá é higienizado aquela casa, tira tudo lá de dentro e outra pessoa vai morar naquela casa. Ninguém é dono da casa, né? No hospital só vão aqueles que já estão também em caso muito grave. E eu fui no hospital visitar uma senhora. Eu visitei vários, mas quando chegou no apartamento no quarto, né, daquela senhora, eu senti uma vibração muito forte por ela. Uma energia muito forte de carinho, de amor. E eu, por ser muito nova na época, eu não entendi aquilo. Falaram que a gente não podia chegar perto, porque a hanseníase pegava. Mesmo que eles estavam cheios de sulfa, muito bem tratados, mas era um risco. Aquela senhora, eu não consegui ficar longe. Eu fui até lá, sentei na cama daquela senhora. Eu pedi licença, ela deixou. Quando ela me viu, ela abriu um sorriso e ela estava com o lençol até aqui. E aí eu pedi para ela, falei, eu posso sentar aqui perto da senhora? Não tinha cadeira por perto. Aí ela me deu um espaço na cama e eu sentei no cantinho da cama, pertinho dela. Falei, a senhora é muito linda. Ela falou assim, você, menina, que é muito bonita. E quando ficou aquela troca de olhar, de sorriso, ela falou assim, você acabou me dando esperança. Porque não é fácil estar nessa cama aqui, sem braço e sem perna. Aí eu fiquei assustada, falei, como assim, sem braço e sem perna? Ela falou, puxa o lençol para você ver. Como a hanseníase vai ter que ir podando o corpo, né? Tem que ir mutilando por causa das infecções que vão surgindo. Ela só tinha aqui o tronco. Ela já não tinha mais os braços. E aqui embaixo, na virilha, era cortado também. Ela já não tinha mais da coxa para baixo. Só tinha o tronco e a cabeça. Quando eu vi aquilo, gente, nossa, meu coração disparou. Eu falei, meu Deus, que situação é essa? Eu abracei aquela mulher. Eu não consegui me conter. Eu sei que eu abracei. Nisso veio o instrutor do trabalho. E tome bronca. Que não era para abraçar. Que não podia nem chegar perto. Falei, desculpa. Não consegui. Eu tinha que abraçar ela. E foi um abraço tão sincero. Porque eu abracei ela. Ela só colocou o pescoço dela aqui no meu pescoço. Em forma do abraço que ela podia me dar. Então, é quando eu falo que talvez eu não tenha condições de lavar as chagas, né, de uma pessoa que tem hanseníase, talvez eu até tenha, não sei.
né? Porque esse episódio aconteceu e eu lembrei agora, falando com vocês. Eu não, de fato, já aconteceu algo semelhante do que aconteceu aqui. Só que eu não tenho de maneira nenhuma o poder, né, o coração, a bondade de Francisco para melhorar a saúde de uma pessoa. O mais que eu posso fazer por alguém é dar um telefone de um médico, né? Mas é interessante essas situações, porque elas realmente elas levam a gente a pensar. Quando a gente está fazendo pelo outro, aí Deus dá um gás para que a gente continue na nossa jornada, por mais que seja difícil. Então eu entendo o Francisco aqui, ele não buscava a cura dele, porque a cura dele estava em curar os outros. Conseguem entender isso? Então é essa a nossa razão de estar aqui. Primeiro nós temos que nos desenvolver, mas para a gente se desenvolver, nós precisamos do próximo. E é só dando que se recebe.